O ruim de ter uma única novela mexicana inédita passando é que praticamente só tem ela de assunto por aqui. Mas tem uma questão que, desde quando eu assisti Contigo Sim, eu tinha vontade de falar e estava esperando o momento certo. Contigo Sim virou praticamente uma novela dentro de um hospital. Os dramas médicos mexicanos são tema do Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você tem sofrido com novelas que não saem de dentro do hospital, esse programa é a cura, ou ao menos a oportunidade de desabafar. Então que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal? Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez que um novo conteúdo é publicado, assim você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. Contigo Sim está na reta final na barra de novelas da tarde do SBT. E eu queria muito compartilhar uma visão minha, o quanto a novela foi ficando cada vez mais enclausurada dentro do cenário do hospital. Ok, um dos motes da história original de Inés Rodena é acompanhar a saga da Ângela, que lá no início da novela contou que havia trancado uma faculdade de medicina e que ia seguir apenas como enfermeira. Com a ida para a cidade, ela ia retomar seus estudos e, inclusive, conseguiu um emprego no Hospital Vega, que hoje é o principal cenário da novela. Aliás, os protagonistas trabalham no hospital, então é natural que ele apareça bastante. Mas não deixa de ser curioso que na abertura da novela, ou no material promocional da mesma, eles ressaltam uma imagem praiana que a novela simplesmente não possui. É tudo dentro do hospital. E eu não sei o que você acha, mas tem horas que me dá uma certa claustrofobia, que a novela não sai daquelas paredes azuis do hospital. É um registro visual bem forte para mim com essa novela. Eu penso nela e penso na parede azul do hospital, com um detalhe insólito e meio preguiçoso. Outro cenário importante é o apartamento do Leonardo, que também tem a parede azul, então me parece tudo a mesma coisa. Não basta a protagonista trabalhar no hospital, é como se toda a vida dela e dos demais personagens girassem em torno daquilo, inclusive dos personagens que apareciam fora. O Pablo, que é o motorista da família Vega, ficou semanas num leito de hospital. A Cândida, que revela-se a verdadeira mãe da Clarinha, por acaso tinha uma doença terminal. Fora os personagens que já haviam sido atendidos por lá. Até as crianças chatas da novela tiveram seu momento de internação. Na última semana, o que movimentou a novela foi o acidente automobilístico envolvendo a Samantha e o Álvaro. O resultado é que a vilã ficou desfigurada e vai começar a usar uma máscara. Ok, isso é tão novelesco que até foge um pouco dos dramas mais sérios que envolvem narrativas hospitalares da ficção. E eu acho que isso ajuda até a tirar um pouco Contigo Sim do rol de histórias que eu vou falar a seguir. Isso porque, apesar dessa crítica que eu tô fazendo, Contigo Sim nem é 100% ambientada no hospital. Inclusive, Contigo Sim nem é uma novela onde você começou a assistir esperando por isso. A gente é acostumado com séries americanas que se passam na rotina de um grande hospital. Quem é da década de 1990, com certeza lembra de ER, que no Brasil se chamava Plantão Médico. Mais recentemente, Grey's Anatomy virou a referência de série médica para as novas gerações e acumula mais de 20 temporadas. Mas a diferença de uma série para uma novela é que a série passa uma vez na semana, ou você maratona tudo de uma vez. Não dá a mesma impressão de algo que perdura meses no ar como uma telenovela.
Eu acho que é por isso que as novelas mexicanas, oficialmente ambientadas num hospital, nunca deram muito certo. Ou ao menos nenhuma que eu lembre foi marcada por um grande sucesso. Acho que o dia a dia das pessoas já é meio pesado para, na hora da sua novelinha, só ver doença, tragédia e morte. Mas bem que tentaram. Inclusive a TV Azteca produziu sua própria versão de Grey's Anatomy. Além do drama médico, a série é marcada por inúmeros imbróglios amorosos que fizeram a Disney sacar que poderia vender esse argumento para adaptar como novela em alguns mercados, inclusive o mexicano. O resultado foi a novela A Corazón Abierto, produzida no México em 2011 e que teve a adaptação de Fernando Gaitán, o mesmo criador de Betty a Feia e Café com Aroma de Mulher. A ideia aqui foi compilar as primeiras temporadas da série em 140 e poucos capítulos. Passou meio batida. Afinal de contas, a novela acabou em 2012 e a série original está no ar até hoje. A Televisa também tem sua cota de investimento em novelas ambientadas num hospital. Me lembro de uma novela produzida em 2011 chamada Rafaela, protagonizada por Scarlett Ortiz e Jorge Poza. Essa novela foi uma produção executiva de Nathalie Lartiloux, baseada em um sucesso escrito pela escritora Délia Fiadio na década de 1970. Para 2011 e para Nathalie, significava a novela mais cara que ela havia feito, porque recriou-se o cenário de um hospital com um esmero acima do normal. Mas basicamente era a recepção do hospital. Os leitos eram os cenários de sempre. O problema estava um pouco na história, que era ultra datada e mega machista, como boa parte dos textos que essa senhora escreveu. Era a história da médica Rafaela, que deixava seu povoado para conseguir emprego num hospital de ponta. Como ela conseguiu essa vaga não importa muito. O que acontece é que o dono do hospital é o verdadeiro pai dela. E aí, logo no primeiro dia de trabalho, a Rafaela atende um acidente automobilístico e leva um ferido para o hospital. Chegando lá, quem assume o atendimento é o doutor José Maria, Jorge Poza, que dá uma mega patada escrota e grossa nela. Ela tá falando alguma coisa dos sinais vitais do paciente e ele ignora o que ela tá dizendo, porque ele acredita que ela seja esposa do acidentado e não uma médica. E ainda solta algo do tipo: tá bom, vai pra lá porque mulheres só servem pra chorar. Oi? Vamos combinar que em 2011, até o médico mais machista do universo não falaria assim com a suposta esposa do paciente dele. Bom, o desenrolar da novela é aquela história dele desmerecendo o trabalho da Rafaela o tempo todo pelo simples fato dela ser mulher. O que me leva a crer que a adaptação dormiu no ponto de entender que em 2011 a competência de uma mulher na medicina nunca seria uma pauta na sociedade. O resultado é que eles foram obrigados a mexer drasticamente na novela, colocando uma nova história, dessa vez da Inês Rodena, onde a Rafaela decide abandonar o hospital e ir para um povoado trabalhar como médica. Conclusão: Rafaela foi um total fracasso de audiência, e inclusive uma novela marcada pela turbulência nos bastidores. Chantal Anderi, figura mais que consagrada em novelas mexicanas, anos depois reclamou publicamente que essa foi a pior novela que ela fez, mas ela disse no sentido de organização, dos textos chegarem na hora de gravar, de ser tudo atabalhoado, do tanto que estavam tentando consertar a história. Inclusive, no início da novela, a personagem da Chantal também era médica e era a esposa do Dr. José Maria. Os dois estavam separados e ela queria a reconciliação. Puseram tanta coisa para tentar salvar a novela que na reta final a personagem estava se fingindo de fantasma para assombrar a Rafaela. Ai ai, de tão ruim chega a ser bom. Mais recentemente, em 2019, a Televisa lançou uma novela original totalmente focada em hospital. Chamava
Médicos, Linha de Vida, um drama criado e produzido por José Alberto Castro. A história foi protagonizada por Lívia Brito e Daniel Arenas. O mesmo produtor havia produzido uma novela sobre um escritório de advogados baseado numa história colombiana. Tinha um elenco fixo, mas o que movimentava a novela eram os casos da semana. Histórias que tinham começo, meio e fim e que demandavam um numeroso e luxuoso elenco de atores convidados de peso. Com médicos, a premissa era basicamente a mesma, mas o resultado foi bem mais ou menos. A audiência bem sem graça e, como folhetim, nada empolgante. Médicos foi meio criticada porque dizia retratar um hospital público, mas as locações pareciam de hospital de luxo, desligado da realidade. Mas a grande gafe aconteceu durante um capítulo onde o personagem, interpretado pelo galã Daniel Arenas, explica para um paciente que a diabetes é uma doença causada pelo mau funcionamento do fígado. Sério que ninguém revisou isso? Sério que ninguém notou isso na hora da gravação? A expectativa é que, se a intenção é desenvolver um drama médico raiz, a equipe de roteiristas vai contar com uma consultoria que vai revisar tudo que a novela está explicando. Via de regra, é o procedimento comum em ficções desse tipo. A produção ficou marcada por esse episódio, que só serviu para ridicularizarem a novela nas redes sociais. Ah, e lembra que eu falei que o José Alberto Castro havia produzido uma novela sobre um escritório de advogados? Me refiro a Por Amar Sem Lei, exibida em 2 temporadas entre 2018 e 2019, e que foi encabeçada pela Ana Brenda Contreras. Para complicar o entendimento, ele ainda inventou um crossover entre Por Amar Sem Lei e Médicos. Só que os acontecimentos eram desdobramentos muito mais importantes para a história de Por Amar Sem Lei que para de Médicos. Em resumo, um projeto que eu considero bem mal concebido. E olha só que curioso. Por sorte, Médicos finalizou em 8 de março de 2020, poucos dias antes da Covid-19 ser declarada uma pandemia. Eu até agradeço, porque imaginem só que tanto de desinformação não teria vindo ali naquelas primeiras semanas de isolamento. Vida de médico de novela definitivamente não é moleza, porque até quando a novela não se passa num hospital, a coisa fica ainda mais irreal. Olha, arrisco dizer que em 90% das novelas mexicanas que eu já vi, o mesmo médico geral que atende um curativo de uma criança, a certa altura, está à frente de uma mesa de cirurgia super complexa para não precisar criar outro personagem, escalar outro ator. Ou ainda exemplos mais absurdos e inesquecíveis, como o personagem João Miguel de Cuidado com o Anjo, que de psiquiatra virou um médico oftalmologista ao longo da novela pela necessidade de esticar a história. Ok, o tempo inteiro nesse programa bati na tecla da ficção, mas precisam exagerar desse jeito? Você curte um bom drama médico mexicano? Quais seus médicos favoritos da TV Latina? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Até a próxima semana.